Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja. No episódio passado falamos a respeito de Moisés e neste episódio é até uma continuidade de Moisés, mas vamos falar sobre a Páscoa, vamos falar sobre o seu significado e sobre esse plano extraordinário de Deus para a salvação e para a libertação de Israel. Até a 9ª praga que Deus operou pela mão de Moisés, o Senhor realizou pelas forças da natureza, promovendo fenômenos físicos nunca jamais vistos sobre a terra, tanto na intensidade e na sequência, de forma incontestável de sua operação, contudo, ocorridas no universo criador. Essas primeiras pragas, em que pesem ter sido realizadas por Deus, não tiveram o poder de tirar o homem das mãos do adversário, pois na obra criadora não existem mecanismos ou providências capazes de promover a remissão. Era preciso algo maior. A 10ª praga não viria mais da natureza, ou melhor, Deus não estaria mais usando a sua criação, mas viria diretamente da eternidade, isto é, do universo redentor. A partir dessa providência, Deus iria libertar o povo com mão forte e braço estendido, mediante uma intervenção direta da eternidade, quando Israel entrava no plano de redenção de Deus em um tempo novo, o tempo de Deus. A partir do anúncio dessas palavras que Deus proferiu a Moisés, com fundamento na Páscoa, Israel iniciaria a contagem dos seus dias. E esse seria o primeiro de seus meses, no novo tempo dado por Deus. O texto em Êxodo, capítulo 12, verso 2, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. E concedeu orientações para o povo de Israel. No dia 10 deste mês, então fazendo uma pequena explicação, o Senhor disse que a partir daquele momento que ele estava anunciando esta última providência, que era a Páscoa, começaria a contagem de um tempo novo. E começou ali, a partir desse momento que Deus falou, o primeiro dia do primeiro mês para Israel, nesse tempo de Deus. E o Senhor disse: no dia 10 deste mês, as famílias deveriam separar um cordeiro do rebanho, sem mancha e sem defeito, macho de 1 ano, e guardá-lo até o dia 14. No dia 14, o cordeiro deveria ser sacrificado à tarde, ao crepúsculo, e comido assado no fogo com ervas amargosas. Deveria ser comido todo, cabeça, frissura e pés, com cajado na mão, sandálias nos pés e lombos cingidos, preparados para a saída. Se a família fosse muito pequena, poderiam juntar 2 para comer o cordeiro. E deveriam passar do sangue do cordeiro sacrificado nas vergas e ombreiras das portas. Ou seja, nos marcos. As vergas, a verga é a parte horizontal e a ombreira é a parte vertical. Até tem uma simbologia com a cruz, porque o cordeiro representa o Senhor Jesus, né? O Egito, aliás, tipos para a igreja, tipos representados ali no Egito. O Egito representa o mundo, Faraó o adversário e a escravidão o pecado. Faraó impõe a todos trabalharem para ele, mediante um projeto de envolvimento com suas obras. Israel deveria fabricar os tijolos para suas construções, incluindo os túmulos
que fala de obra para a morte. De forma semelhante, no tempo presente, o adversário envolve o homem com inúmeros afazeres próprios do mundo, com uma vida pecaminosa, mantendo-o ocupado e oprimido, visando desviá-lo do projeto eterno de Deus. O homem está escravizado pelo adversário, Faraó, para a execução das obras que o levam à morte, tipo do pecado. Então a escravidão é tipo do pecado. Faraó não tem a intenção de libertar o homem de suas mãos e tem um plano irredutível de levá-lo à perdição eterna. Por mais e maiores que sejam os flagelos, ele tem uma posição obstinada de manter o homem sob sua escravidão. A libertação somente virá pela ação direta de Deus, mão forte e braço estendido. O Egito tipifica o mundo. Israel estava no Egito, escravizado por Faraó, tipificando o homem que está no mundo escravizado pelo pecado por ação do adversário. Agora, a separação do Cordeiro no dia 10. Nós sempre falamos no dia 14, que é o dia da Páscoa, mas o dia 10 é muito importante. Deus orientou aos israelitas para que no dia 10 deste primeiro mês separasse um cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito, e o introduzissem dentro de suas casas. Lembra-se que o cordeiro é o filhote do carneiro com a ovelha, e que ao ser separado do rebanho e introduzido dentro da casa, passa a constituir um ser especial e a fazer parte da família. Atualmente é comum as casas possuírem um animal de estimação e, com a sua entrada em casa, sobrevém uma alegria para toda a família, especialmente para as crianças, que passam a tratar dele de forma sublime. No entanto, o cordeiro é muito mais de estimação do que qualquer outro animal, uma vez que a palavra de Deus compara a ovelha ao homem dirigido pelo pastor, que é Jesus, citando-se as passagens do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a parábola das 100 ovelhas, a parábola de Jesus, o bom pastor. E possui destaque especial a parábola dada por Deus a Natã, dirigida a Davi. O texto está em 2 Samuel, capítulo 12, verso 3, e diz assim: Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão a pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Esse texto está em Samuel 12, 3. Quando o pequeno animal é introduzido dentro de casa, inicia-se o cuidado com ele, dando-lhe água, comida, colocando para dormir próximo às crianças, que logo se apegam a ele. Pela orientação de Deus, inesperadamente, aquele ser entrou nas casas e passou a ser parte da família. De forma idêntica e profética, Deus introduziu seu Filho em nossa vida como o Cordeiro. A palavra em João 1,14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Havia uma interação profética orientada por Deus entre o cordeiro e a família, desde o dia 10 até o dia 14, em que este animalzinho achava o seu lugar em cada casa, fazendo brotar no seio da família um amor mútuo, apontando para o amor de Deus. O cordeiro amado seria sacrificado aos 14 do mês para a salvação de cada casa das famílias de Israel, significando o sacrifício do Senhor Jesus, que foi dado em razão do grande amor de Deus pelo homem. O Senhor Jesus é o Cordeiro que nos remiu pelo seu sangue,
caracterizando também o seu atributo de remidor, se fazendo o parente mais próximo da família. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Agora entramos exatamente no plano de Deus, a morte dos primogênitos. Consoante a palavra de Deus, o destruidor passou a meia-noite e matou todos os primogênitos do Egito que choraram a sua morte, desde Faraó até o mais simples escravo do campo. Os primogênitos dos animais também morreram, mas a Israel o Senhor orientou que sacrificasse o cordeiro que foi guardado ao entardecer do dia 14, e que tomasse o seu sangue e passasse nas vergas e nos umbrais das portas, pois o destruidor, vendo o sangue, não entraria naquela casa. Ao passar na casa dos israelitas, vendo o sangue na porta, o destruidor passou por cima das casas, não entrando nelas, interpretando ali que o primogênito já havia morrido. Como o Senhor anunciou, ninguém em Israel morreu, porque todos observaram as prescrições determinadas por Deus. Nota-se que o adversário jamais vai libertar o homem de suas mãos, que somente sairá pelo poder de Deus, com mão forte e com braço estendido, mediante o sacrifício do cordeiro. A ação do sacrifício do cordeiro foi uma providência que veio do céu, uma obra redentora direto da eternidade, com o poder de resgatar o homem da mão do adversário. A passagem mostra que era necessária a intervenção da morte para a remissão da alma, envolvendo um ser vivo. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22 fala isso. É manifesto que os cordeiros sacrificados tipificavam o sacrifício do Filho de Deus, sendo a única providência vinda do céu capaz de remir. A família era representada pelo seu primogênito, que era a sequência de sua herança e que respondia pelo governo da casa. Portanto, ao poupar todos os primogênitos de Israel, eram poupadas todas as famílias, porque a soma dos primogênitos representava Israel, o primogênito de Deus. A palavra diz assim: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se tu recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Êxodo capítulo 24, versos 22 e 23. Ao poupar da morte, o Senhor promoveu uma substituição do primogênito de Israel pelo cordeiro. Assim, o cordeiro continha um agente celestial da eternidade que resultou na concessão de vida para o povo de Israel, enquanto todos os outros morreram. Após a libertação do Egito, o Senhor encaminhou o povo ao deserto, onde concedeu a lei e anunciou o entendimento de pecado contra Deus, que era transgredir a lei, composta de mais de 600 preceitos, normas e mandamentos. Ao estabelecer a lei de Deus ou a lei de Moisés, aparece novamente a figura do cordeiro, mediado pelo sacerdote. Quem pecava deveria trazer um cordeiro ao altar dos holocaustos para fazer expiação pelo pecado, onde o cordeiro morria pelo pecado do homem. Em todos os sacrifícios pelo pecado, observa-se, portanto, a substituição do pecador pelo cordeiro, configurando a concessão de vida da parte de Deus. Era necessária a providência que cabia aos israelitas de passar o sangue nas vergas da porta. A salvação pelo sacrifício do cordeiro foi providência de Deus.
mas passar o sangue nas vergas das portas das casas cabia a cada um israelita que precisava ter a consciência para crer e aceitar o sacrifício. Semelhantemente, recebemos o perdão dos pecados e a salvação mediante o sacrifício do Senhor Jesus, mas é preciso a consciência e a fé para invocar este ato, a que chamamos de clamor pelo poder do sangue de Jesus, ou simplesmente clamor pelo sangue de Jesus. O Senhor orientou que devia-se comer o cordeiro inteiro, cabeça, frissura e pés. Cabeça fala do governo do Pai. O povo passaria a entender que o Senhor é a cabeça deste corpo que Israel passou a compor, que orienta e dirige suas vidas. Os pés fala de Jesus, o caminho. O povo passaria a andar no caminho do Senhor, não mais seguindo os procedimentos do Egito. A frissura, a operação do Espírito Santo, o povo passaria a ter intimidade com Deus, descobrindo aquilo que está no seu íntimo, que são as revelações do Espírito Santo. O cordeiro, tipo de Jesus, deveria ser comido todo, como a palavra deve ser absorvida no todo, no conjunto que contém o plano de salvação. Ao comer o cordeiro, ele estava se alimentando das experiências de salvação que o Senhor lhes deu. Agora, remidos pelo sangue do cordeiro, passariam a andar debaixo das orientações do Pai, fazendo parte do corpo e se alimentando do corpo. Ao comer a Páscoa anualmente, o Senhor estava perpetuando e mantendo viva a esperança e a experiência de salvação. O cordeiro também deveria ser assado no fogo, não se poderia comer cru nem cozido. O cordeiro cru representa o entendimento de Jesus como um personagem humano histórico, a exemplo da comemoração do Natal. O cordeiro cozido na água representa o entendimento de Jesus numa estrutura religiosa, estando no campo da racionalidade, da teologia e da filosofia, completamente desprovido de revelação. Tem uma estrutura, mas sem revelação. O cordeiro assado no fogo fala de Jesus conhecido na revelação do Espírito Santo, no fogo do Espírito, que, em primeiro lugar, elimina toda a impureza da carne e, no sentido espiritual, queima todas as considerações racionais. Comendo todas as partes diversas do cordeiro, estariam se alimentando dos diversos benefícios de cada parte, apontando para as funções do corpo de Cristo para o seu fortalecimento. Texto bíblico, o Senhor diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e se não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. João 6, 53 a 56. Ao ingerir o cordeiro, estava-se ingerindo o elemento celestial que estava implícito no seu interior, na poderosa providência de Deus. Deus orientou a Israel a forma da saída. O povo de Israel deveria comer o cordeiro apressadamente, com os pés, com sapato nos pés, com os lombos cingidos e cajado nas mãos. A palavra diz assim: assim, pois, o comereis, vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, 11. A forma da saída e a presença da Trindade. A palavra diz assim, Efésios 6, 14 e 15. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça,
e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. A orientação de Deus era para estar pronto e já comendo para sair apressadamente, totalmente integrado à sua orientação dentro deste momento, o tempo de Deus, preparado para Israel. Israel não poderia estar desapercebido como quem ainda vai levantar da cama, lavar o rosto, vestir a roupa, calçar o sapato, comer devagar como tendo muito tempo. Fora do tempo de Deus, não sairia do Egito. De forma profética, a igreja também precisa estar sempre ajustada, porque o Senhor virá ao som da trombeta e no tempo de Deus, não havendo tempo de se preparar de última hora. Doravante, o povo de Israel deveria todos os anos, no primeiro mês de Abibe, comemorar a Páscoa com todos esses preceitos. O Senhor disse para comemorar essa festa anualmente em memória da libertação do Egito e do livramento da morte. Em memória significava que não se podia esquecer do sacrifício do Cordeiro que foi realizado para a salvação. Experiência essa que deveria permanecer viva em todo tempo. A palavra diz assim: e este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, Através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo 12, 14. Também o texto: quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando vossos filhos vos perguntarem: que quereis dizer com este culto? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Êxodo 12, 25 a 27. As comemorações anuais seriam um memorial da Páscoa, para que não saísse da memória a experiência da salvação pelo sacrifício do Cordeiro, que é uma tipologia para o sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Portanto, para nós, da Nova Aliança, a todo tempo deve estar vivo o Espírito Santo que sobre nós foi derramado pelo sacrifício do Senhor Jesus. Razão por que sempre o invocamos, ou pelo qual sempre clamamos, ou clamor, que é o clamor pelo sangue de Jesus. O texto bíblico no Novo Testamento diz assim: e tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, versos 19 e 20. Quando Jesus disse: fazei isto em memória de mim, ele recomendou que comemorássemos este momento glorioso da aliança feita no seu sangue mediante a ceia do Senhor, mantendo viva a experiência de salvação. Nós encerramos aqui lembrando que a palavra Páscoa significa, em hebraico, passar por cima, porque quando o destruidor saiu para matar os primogênitos, vendo sangue na porta das casas dos israelitas, não entrou naquela casa, passou por cima, isto é a Páscoa do Senhor. Nós encerramos aqui esta parte da palavra, agradecendo a presença de todos, a paz do Senhor Jesus.